Olá, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de depoimento, nosso série de depoimentos. E hoje, sem muitos delongas, você já sabe, já conhece meu parceiro, meu grande amigo, é o Gabriel Souza, lá de Itajaí. Mas antes que eu vou liberar o microfone dele, lembrando que nós temos nossos livros, nossos cursos, nossos grupos, mentoria, investimentos, estudos judaicos para homens, para mulheres. Gente, tem tudo que você precisa saber para não falar que não sabia. Porque se você quer procurar saber a verdade, temos tudo. Sabe aonde? Na descrição. Tem o site da Logia para os Livros, tem meu contato, tem meu Instagram, meu Telegram, os grupos. Está tudo na descrição. E se você também quer falar comigo para gravar o seu depoimento, fazer esse vídeo também, para divulgar, para ajudar outras pessoas também descobrir e compartilhar a sua história, porque e como você saiu do cristianismo e justamente abraçou o judaísmo, fala comigo, meu contato está na descrição, pode falar comigo também, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, eu quero... gente, até que demorou, né? O cara está fazendo um vídeo comigo já faz mais de 2 anos, e até hoje ele não contou nada de onde, como, o que é. Então, hoje eu vou deixar ele contar para vocês. Gabi, tudo bem, meu querido? Como você está? Está tudo bem aí? Graças a Deus. Bom, já que eu sou figurinha tarimbada no canal do Rabino, né? Carimbada. Então eu vou começar com a minha saudação, que é Yehia Meller, Vivo Rei. E, poxa, a gente estava devendo para o pessoal essa história da minha empreitada na vida religiosa, né? A gente pode começar com uma coisa que acontece muito com as pessoas e com Só os mesmo, Gabi, jovens, para né? quem não te conhece, eu acho que é pouco, mas você é de onde e o que está fazendo, o que está fazendo? E vamos começar lá. Onde começou toda a sua trajetória religiosa? Bom, eu sou, como você me apresentou, sou de Itajaí, natural de Santa Catarina, trabalhei por quase 15 anos em São Paulo, como executivo de importações, então sou ligado à área de comércio exterior e logística, me dedicando muito agora na área financeira. Faço 2 faculdades ao mesmo tempo, coisa de maluco, não indico, tá? Faço contábeis e administração, tenho formação lá atrás em marketing, e não quero parar por aí. E, pois bem, então, com a minha esposa, ela tem uma clínica aqui em Balneário Camboriú, um centro auditivo, então quem estiver precisando de um aparelho auditivo, fica a dica, tá? Melhores marcas, melhores preços, enfim. Depois a E gente tenho manda o também Pix para você da depois a gente propaganda. manda o Pix, e também tem uma empresa chamada TVCN, né? Que é uma empresa que faz todo esse apanhado de novidades de investimento financeira, construção da área de desenvolvimento empresarial de cada cidadão, de cada empresário. A gente também traz solução financeira para as empresas com dificuldades. Enfim, a parte de gestão é o que eu me especializei, Baruch Hashem, graças a Deus. Eu acho que você Quando tem um começou... sócio nessa empresa, ele é muito gente boa. Conhece ele. ele tem 2, na verdade, né? Dois. 2. Um mais devagar e o outro, mas enfim. Um pilhado, o outro é mais calmo. Mas então, vamos falar quem é quem. Não é quem é quem. Vamos lá, Gabi, me conta, aonde você começou sua trajetória religiosa? Onde você veio? Eu comecei dentro da placenta da minha mãe, né? Porque quando eu estava dentro dela, né, em formação ainda, ela já era de uma linha protestante e, por incrível que pareça, essa linha protestante entrou no Brasil, vindo dos Estados Unidos, exatamente por Itajaí, pelo Porto de Itajaí. Então, os fundadores dessa denominação religiosa ligada ao cristianismo iniciou aqui em Itajaí. E é uma linha tradicional muito conservadora. E a minha mãe, quando eu nasci, a primeira coisa que ela fez, a primeira besteira que ela fez comigo,
foi me apresentar na igreja, né? Como se fosse... É tipo o Simba, o Eu Mufasa falei apresentando justamente, o tipo, o Rei Simba. Leão. Tipo, só não tocou aquela música na Silênia. Não, não tocou. Mas Não, porque Glória, essa é Glória, Circle Aleluia of Lies, tocou. é outra música. Você está confundindo as músicas. Vai, segue. Não, claro que não. Lógico que não. Poxa, eu assisti o Rei Leão um monte de vezes na minha vida, porque tenho 2 filhos, né? Então, o Rei Leão Tem que fez assistir, parte né? fez parte da minha vida. Pode falar o Ah, nome dessa igreja? posso, é a Igreja Adventista. A Ah, Igreja ok. Adventista É do Adventista? sétimo Ok, dia. ok, ok. E eu Então, não. desde nascer, você já fez parte da igreja Isso, adventista? Desde a eu barriga? isso, já perturbava lá na Igreja Adventista, né? E Entendi. realmente para os irmãos lá, eu era o próprio Lúcifer, o próprio capeta. Não, vamos chegar Eu para só lá, vamos chegar incomodava. para lá. Então, Não, mas tipo, quando criança mesmo. Quando criança mesmo. Mas enfim, e aí a minha mãe fez isso comigo, né? Mas eu vou falar uma coisa, porque tudo tem um porquê, e é lógico que a gente consegue enxergar isso. A Igreja Adventista tem grandes amigos da Igreja Adventista, eles são muito conservadores. Eles dão muita atenção na parte alimentar e eles formaram o meu intelecto musical. Isso eu não posso... nossa, eu tenho muito que agradecer às pessoas que passaram na minha vida por essa parte musical. Para quem não sabe, eu também sou músico. Músico, instrumentista, vocalista, enfim. Trabalhei com música também. Já agora só arranho, brinco e canto em casamento de amigo, porque eu não tenho dinheiro para pagar o presente, então eu faço playback, canto, fico com o presente e todo mundo fica feliz. eu E sendo no economizo uma grana. seminário também de cura cabalística, no fim do ano também dá uma show de Exatamente, música. né? Mas lá eu tive que pagar. Mas enfim, vamos lá, vamos pular essa parte. Então, assim, eu cresci, aí fiz berçário, que lá eles chamavam de rol do berço. Então, eu passei por todas as etapas. Outra coisa que eu preciso elogiar muito eles, tirando a idolatria, lógico, né? Mas é a questão da formação de jovens, porque eles têm um grupo que chama Desbravadores, que é tipo um similar ao escoteiro, aprende a sobrevivência na mata, acampamento, enfim, muito legal. Eu passei minha adolescência muito em acampamentos, com, assim, incrível, com ordem unida, com respeito às hierarquias. Muito legal mesmo. Mas só eu acho que é uma pergunta que não é estranha, mas para quem não conhece, o que é fazer a teologia? O que a Igreja Adventista prega? A Igreja Adventista ela é baseada nos conceitos de Ellen White, né? Uma, abre aspas, profeta, que eles acham que é profeta, né? Eu acho que ela era uma baita de uma maconheira, devia fumar muita maconha, porque tudo que ela escrevia não se sustentava, né? E assim, muito engraçado, eu não sei se os adventistas vão ficar bravos comigo, mas o problema é deles também, é que depois da morte dela, ela escreveu muitos livros. Eu não sei se alguém recebia, assim, tipo Chico Xavier, né? Psicografava, mas cada vez que ela morreu, e aí ela cresceu mais em livros e publicações, só que ela 1800 e alguma coisa, então não faz muito sentido, mas a indústria literária da editora adventista, a adventista tem tudo, né? Tinha hospital, acho que agora não tem mais, porque eles viram que dava muito prejuízo. Mas editora adventista, colégio adventista, escola adventista, canal adventista, e eles são fechados, eles não são muito de abrir o leque, porque quando você, por exemplo, na igreja adventista, se eu cantasse as músicas da igreja adventista, eu não podia cantar outras músicas de outras denominações religiosas. Foi aí o começo da minha saída e da minha revolta, não, porque por si só eu já era muito revoltado. Por Não quê? que eu era... porque não fazia menor sentido as restrições de algumas coisas para algumas pessoas e para outras não. Tipo... Então, eu cresci num lar que o meu pai foi muitos anos ancião, que é tipo, tirando o pastor, é o cargo máximo. E meu pai e minha mãe viviam uma vida que na igreja era uma coisa, em casa era completamente diferente.
Ou seja, era o casal perfeito, o Michelle e Barack Obama, fora, e em casa era o Tom e Jerry, entendeu? Então, isso por si só, e essa minha percepção já era de infância. De infância. Outra percepção que eu estudei até a terceira série na escola adventista é por que a escola adventista aceitava gente de outras escolas, outras crenças, mesmo que forçando, né, os hábitos adventistas dentro da escola, mas e não priorizava que os outros que não podiam pagar, adventistas, podiam estudar em colégio estadual e tal, que era mais voltado à linha católica, né? Sim. Porque, para quem não sabe, ou para quem não tem essa percepção, todos sabem, no Brasil, o Estado é laico, mas a religião ensinada dentro das escolas é o cristianismo. A religião oficial é católica, óbvio. As o feriados cristianismo, todos né? são católicas. Todos, exatamente. Então, então esses dogmas que foram sendo triturados pela minha tenra cabeça. Isso eu estou falando para você quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Tá. E a pergunta, entendeu? quantos anos eu tinha mais ou menos? Você já questionava, já é uma coisa que não fazia com sentido. Certeza. Não fazia sentido. Mesmo assim, a minha mãe, com aquela coisa de educar as filhas e os filhos dentro de um lar, que hoje eu enxergo que é a base do conservadorismo, né? Pai, mãe, educação em casa. A minha mãe procurava o ópio da sociedade, como uma das poucas frases inteligentes do Karl Marx, né? Que ele fala que a religião é o ópio da sociedade, e era mesmo, porque estava tudo ruim fora, mas a esperança é que você ia buscar na igreja, porque, de qualquer maneira, o que estava acontecendo de ruim era a cruz que você tinha que passar. Cada um toma a sua cruz. Podemos adaptar atualmente essa frase, que a ignorância é o ópio da massa, e não a religião. A gente pode adaptar. Naquela época, a ignorância era ignorância. Independente de religião, política, qualquer coisa. Na época de Marx, era muito mais difícil você ter acesso a livros, a Você sabia que nos sábios falam que, em inglês, fala assim, ignorance is bliss. Eu falo assim, a pessoa que tem muito conhecimento aumenta o sofrimento. Tipo, se você está na ignorância, você está tranquilo, nada te incomoda, nada te atrapalha, você está bem. Por quê? Porque está na ignorância. Quando você começa a descobrir, aprender, entender as coisas, aí você não consegue mais ficar... Mas aí tem os gatilhos. Os gatilhos da tua ignorância... Sim. Vai acontecer, alguma coisa vai acontecer para te tirar da zona de conforto. Eu vou te falar uma coisa, Gabi. Quando você estava, por exemplo, na infância, adolescência, você fez faculdade, ainda estava na igreja, você imaginava ficar fora da igreja, fora do cristianismo? Teve um episódio que meu pai e minha mãe resolveram sair da igreja quando eu tinha 12 anos. Okay. Aí, o que aconteceu? Depois voltaram, mas não por causa não acreditar, porque deve ser uma treta dentro da igreja. Foi alguma coisa e tal, enfim, tal, não porque não acreditavam. Sim. Assim, meu pai sempre gostou de, sabe, bebida, fumar e tal, prazeres, normal. E para eles era nossa, pecado e tal, enfim. Até tomar café na minha época era proibido, né, na igreja adventista, era pecado. Você não ia para o céu. Que só os adventistas vão para o céu. Meu querido amigo adventista, o ego é enorme, tá louco, hein? Que a gente está de fora que consegue enxergar. Mas, enfim, quando eu comecei a me envolver com música, eu estudei música durante 12 anos da minha vida, 9 anos só de música, só de canto. E aí eu comecei a me envolver com a parte rítmica. E bateria na igreja adventista era pecado, porque a bateria era coisa do demônio. E aí eu comecei a ter muita afinidade com o demônio. E eu vi realmente que o demônio era um cara gente boa, principalmente porque ele era rítmico. E apesar de tocar piano, violão,
bateria, guitarra, contrabaixo, saxofone e cantar, nunca me deram essa oportunidade de fazer isso dentro da igreja. Por quê? Porque o Gabriel era rítmico. E a minha mãe não, minha mãe cantava. Nossa, minha mãe cantava, as pessoas choravam. Não porque ela cantava mal, mas porque minha mãe era muito afinada, cantava muito bem. Não porque doeu o ouvido, não. Ela não porque ela cantava o Caneta Azul lá. E se sabe que é muito interessante que quando eu resolvi que eu vou me dedicar à música, começa na escola, né? Então, começa na escola, a bandinha vê que eu... sabe que um era guitarrista, o outro era baixista e o outro era baterista, e junta a bandinha da escola. E o mais difícil, que era o vocalista, e acharam o vocalista, o Gabriel. E aí o Gabriel, comecei a me dedicar, estudava 8 horas por dia música, não trabalhava. Então, isso ali no meado de 12, 13, 14 anos ali. Não, 13 anos já estava trabalhando, um pouquinho antes. Mas mesmo assim me dedicava. E aí montei uma banda. Bandinha e tal, e aí com a banda veio o cabelo quase na cintura, né? Ah, Como é? todo... Nossa, Ah, você é louco. Esse é porque eu ver foto depois. Vou pedir Não, sua depois eu mãe. te mando. É horrível, tá? Eu... Horrível. Porque imagina, eu tenho 1,86 m de altura. Na época eu pesava 68 Gabi, quilos. Gabi, não sei se você lembra o MacGyver dos anos 80. Ei, Claro. imagina isso em mim. Então, não tem nada coisa pior do que isso. Ei, Então esquece. aí você imagina. Mas eu de cabelo comprido. Então eu parecia uma caveira com peruca. Na verdade, na verdade era perigoso, porque, né, se eu colocasse uma gravata borboleta, o pessoal achava que eu era um crucifixo, né? E tão magro, né, que eu era, e então cabeludo, então era, enfim. Mas, pô, cara, desenvolvi uma coisa muito legal de estar em evidência, que a igreja não me oferecia. E começou a criar muito conflito. Ia decidir sair da igreja por conta própria. Mas mesmo assim, de vez em quando, ia Mas lá, não tinha por muitos coisa que não amigos. acreditou, por coisa realmente Nada, conflito profissional, vamos ver nada. assim. Exatamente, exatamente. Aí eu comecei a me misturar com a ala negra da igreja, que começou a questionar algumas partes doutrinárias, principalmente quanto a ter mais de um Deus, aí entendam com letra minúscula, ou abre e fecha aspas, e eu comecei a questionar, aí já estava bem na frente, já com 18 anos, com 18 anos já morava sozinho. Mas deixa eu voltar um pouquinho. E aí, com 17 anos, eu já questionando isso, mas aí eu já não estava mais na banda e tal, porque eu já tinha arrumado um emprego, ou você estuda ou você é músico, né? Ou você vai fazer faculdade ou você vai tocar à noite, não tem como fazer essas duas coisas. E aí eu comecei, tô aqui, tô trabalhando e Tranquilo. tal, vou voltar na igreja e tal. Enfim. E aí viram que eu realmente, né, cortei o cabelo. E, então, beleza, vai voltar para a igreja. Aí comecei a cantar na igreja. E só que, aí, na verdade, eu não cantei só na igreja adventista, né? Eu comecei a cantar em casamento como uma forma de remuneração, de aprendizado. E cantei em várias igrejas. A igreja católica, a igreja batista, a igreja metodista, a igreja aquela luterana. Luterana eu fiz parte do coral, inclusive. Fiz parte do coral da igreja católica também. E sempre Você como era vocalista, favorito como do padre ou solista. não? Não, porque eu não tinha contato com o padre, né? Não sei. Eu não tinha muita atratividade para o padre. Eu era muito magro, então não chamava a atenção do padre. Não tinha jeito. E o coral da igreja católica, na época, a mais nova tinha 62 anos, assim. Então, o padre também não chegava nem perto do coral. Mas eu era o afinadinho, ia lá, fazia o solo que ninguém mais conseguia fazer, chamava o Gabriel. Não ganhava nada por isso, mas ganhava conhecimento, tinha isso na minha cabeça. Sim. E aí eu comecei a estudar um pouco dessas outras doutrinas, né, desses dogmas dentro do cristianismo, e vi que, na verdade, tudo era meio farinha do mesmo saco, com diferentes interpretações conforme o bel prazer dos seus dirigentes. E a igreja adventista aí uma forte crítica
uma crítica enorme, tem uma máfia incrível protegendo pastores que vocês não têm nem noção. Mas é uma coisa muito velada, muito velada. É lógico que com a Universal ficou escancarado, esquema de corrupção e tal, mas a Igreja Adventista, como protestante, a gente tem que separar o protestantismo do evangelismo, né? Protestante é uma coisa meio fechada. E aí até cheguei a estudar os Testemunha de Jeová lá, porque eles são Testemunha de Jeová, né? Tem até uma não sei se tu me permite, tem uma melodia do Testemunha de Jeová, que é assim, ó, que eu podia estar aqui te perturbando domingo de manhã, entendeu? É assim. E era engraçado que 8 horas da manhã os caras batendo palma na frente da sua casa no domingo, e geralmente você vai fazer uma festa no sábado à noite, né? E era o único dia que você conseguia esticar. Isso não era nenhuma 2 vezes. Aí eu sei que uma vez eu fiquei tão bravo, que eu abri a porta, a janela do meu quarto e dei um berro. Olha, vocês podem ir embora porque é todo mundo macumbeiro. E realmente eles foram embora e realmente não voltaram mais. Não voltaram. Falando disso aqui, sua avó, na verdade... Não, boa, na verdade, eu também, a minha família vem oriunda do umbandismo por parte do meu pai. A minha mãe também. Minha mãe foi uma macumbeira nossa, minha mãe é uma macumbeira depois mesmo. eu falei falar com ela, fazer um vídeo de como que chegaram de lá para cá. Minha mãe é macumbeira. Minha mãe era um pouquinho para Jesus, um pouquinho para o diabo, um pouquinho para Jesus, um pouquinho para o diabo. Dependendo da época. E aí começou a despertar esse meu conhecimento, mas uma coisa que eu vou te falar que abriu a minha cabeça foi quando eu passei na faculdade, passei no vestibular, e como meus pais eram muito pobres e eu tive que morar, eles se separaram uns 2 anos antes, eu tive que morar sozinho, e eu precisava pagar a faculdade, precisava pagar as minhas coisas, e aí eu fui lá na CREA, que antigamente era Conselho Regional de Ensino, aqui na região, aqui em Santa Catarina, e eu fiz uma prova e passei em 3º lugar, passei, não importa a posição, para lecionar História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Então, eu comecei a estudar bastante. Comecei a estudar para poder dar aula. E foi engraçado que eu saí do terceirão do ensino médio, ou seja, o último ano do ensino médio, entrei na faculdade e já comecei a dar aula para o pessoal que estava no 2º ano e foi para o 3º. Quando eu cheguei na sala, o pessoal assim, pô, você reprovou assim? Não, eu vim dar aula. Enfim, aí eu reuni uma amizade, enfim, montei um vínculo muito legal e comecei a estudar isso. E a história, por si só, ela já desvenda todos os mistérios e os alicerces frágeis do cristianismo, né? Não só do cristianismo, mas de outras religiões. Você lembra o ponto? Eles vão chegar onde que você chegar ao ponto que fala. O ponto foi a Trindade. E eu quero saber mais. Eu preciso descobrir a verdade. Você lembra esse momento? O ponto foi: não terás outros deuses diante de mim. Quando isso aconteceu? E um livro. Isso foi quando eu tinha, acho que quase 19 anos. E aí aquilo ali já me despertou uma dúvida absurda, com outros amigos, inclusive muito mais velhos que eu, que era amigo dos meus pais, e o fato de não conceber que o Espírito Santo era uma divindade. Isso mexia demais comigo e ninguém respondia algo com coerência. É lógico, nunca vão responder. E está escrito lá e aí, poxa, se não pode ter um, não pode ter 2, tem que ser só um. E aí aquela situação do Novo Testamento que fala que Jesus é Deus, que ele diz que não é Deus, que ele é igual ao Pai, que o Pai não é um, que... Então essa salada de frutas aí, como é que eu vou te falar? Desculpa usar essa expressão, essa diarreia mental que acontece na cabeça das pessoas, porque as pessoas querem continuar achando respostas que tragam uma convicção podre, horrível, burra, e por opção. Isso que é mais triste. A pessoa tem tudo para evoluir, mas ela quer encontrar dentro de si respostas para o que não tem como responder. Que não tem como... Na verdade, quer encontrar sustentação para respostas que não têm sustentação.
E eu questionei isso um pastor. E só que antes disso, eles tinham me colocado para ser, como eu virei um menino bom e tal, e cantava bonito, e as pessoas choravam. Também não porque eu cantava mal, muito pelo contrário. E o pastor pregava, falava bonito, e terminava com o dízimo, e aí me chamava para cantar, e aí as pessoas se emocionavam e tal. Nunca preguei na igreja adventista, tá? Até mesmo porque eu me achava inapto para aquilo, porque não encontrava respostas para falar exatamente sobre isso. Mas me deram um cargo de professor da escola sabatina, que é uma, tipo, antes do culto tem uma lição que você vai alimentando a sua cabeça com um monte de besteira lá, segundo princípios da igreja adventista, e só deles que servem. E aí me passaram essa incumbência para ser professor dos adolescentes. Você imagina, eu era saindo da adolescência e fui ser professor deles. E aí o que aconteceu? Eu pegava fato histórico, as manipulações, e aí eu criei acho que todos os meus alunos que foram adolescentes nessa época não estão mais na igreja. Então eu tenho esse mérito. Porque com certeza eu fui um corruptor de mentes. Me dá um exemplo, o que você falou? O que você vai falar? Essa situação dos dogmas cristãos em comparação às outras igrejas, que era tudo a mesma coisa. Todo o princípio da igreja católica é a idolatria, é a trindade. O pilar do cristianismo é a trindade. É a trindade. Não tem como. É o ketchup, maionese e mostarda, 3 em 1. Entendeu? Então, chama isso para a pessoa, e você joga lá em Shemot, em Êxodo 20, que fala, não terás outros deuses diante de mim. Ponto. E isso é E aí você pega lá o João 1, que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, se referindo ao pendurado lá atrás, como estando com Deus lá no começo, e era Deus. Então já criamos 2 deuses ali, 2 divindades, deidades, né? Divindades, com letra minúscula. Então já acabou com todos os 10 mandamentos, que era o pilar da igreja adventista. Lá da igreja adventista é os 10 mandamentos. Tanto é que os adventistas acham que guardam o sábado, o Shabat. Eles acham. Eles acham que eles não podem comer carne de porco, nem comer peixe sem escama. Isso para eles é não pecar. Mas explica uma coisa, como funciona esse negócio de que ele segue as leis, supostamente, mas a lei foi abolida se você aceita Jesus, vivendo pela graça. Isso é muito velado, né? No livro de Hebreus está lá que a cortina se rompeu, a cortina se rasgou e houve mudança de leis. Então eles dizem que o próprio Deus, com letra minúscula, deixa bem claro, ele resolveu que o que ele escreveu era uma porcaria. Oi? Não existe maiúsculo e minúsculo em hebraico. Pois é. Só um detalhe. Mas para ficar bem claro no português, porque Deus aqui a gente escreve com a letra maiúscula. Exatamente. Então, assim, ou seja, o Novo Testamento, ali no livro de Hebreus, fala que, abre aspas, Deus achou que a lei que ele escreveu é uma porcaria ultrapassada, vamos fazer mudança de leis. E aí entra, nesse período, uma profecia de Guilherme Miller e Ellen White. Eu não vou me prolongar sobre isso aqui, porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Eu fui um estudante afinco do sistema adventista. E eles, inclusive, o tal do Guilherme Miller e a Ellen White, eles profetizaram lá que em 1844 o pendurado voltaria. Não sei se pendurado, ou como Goku, ou como nas nuvens do céu, enfim, ele voltaria. E não aconteceu. E eles, para não passar um carão, para não ter a vergonha mais impressionante e acabar com a doutrina adventista, eles disseram que o pendurado tinha saído do santo e entrado no santíssimo, fazendo uma referência esdrúxula, sem menor cabimento e sem nenhum conhecimento do templo, do Beit HaMikdash. Uma coisa assim que chega a ser catastrófica
para quem Não, mas estuda também numa coisa judaísmo. que não dá para provar, né? Não, mas não dá, mas o que dá para provar no cristianismo? Não Não, dá, exatamente. nada se sustenta. Tudo Nada se é. sustenta. E aí, Estou e muito pegando. legal, Vou pegar um gancho nesse aqui, vou abrir um entre parênteses. Você sabia que só no judaísmo Deus promete, Hashem promete mudança da natureza. Tipo, você cumpre meus mandamentos, eu vou dar chuva na sua época. Se você não cumpre meus mandamentos, eu vou secar a terra, vou secar seu rebanho. Agora, qual Deus pode prometer algo assim? Entendeu? Então, eles têm que prometer algo que não dá para provar. Ou você vai se queimar no inferno para a eternidade. Ou ele entrou no céu do santo, entrou no santuário. E, não, Jerusalém do mundo vindouro. E a duas muito divindade achismo. a divindade do mundo cristão, ela é muito Fechando ditatorial, parênteses. ela é muito horrível, né, cara? É uma divindade muito cruel. Eu cresci aprendendo que os não, que os que não forem para o céu, né? Ou seja, os adventistas iam para o céu e mesmo os outros cristãos não iam para o céu. Não, Eles não iam são ficar cristãos. 1000 anos. Não são É, cristãos. exatamente. Eles iam ficar 1000 anos com o Satanás aqui, e enquanto Deus prepararia essa terra, novos céus e nova terra, e aí a gente ia ficar 1000 anos no céu e depois voltaria. Mas antes de tudo acontecer, as pessoas tinham que vender as suas posses, Só um iam minuto. pro Deus precisa de 1000 anos para criar uma terra que ele criou em 7 dias? mas aí Do assim, nada. dependendo. Não, é que ele tinha que contratar a Odebrecht, a OAS, e aí, junto com esse delay de corrupção, eles iam demorar muito tempo para entregar as obras, né? Mas, enfim, voltando a falar sério numa coisa que não tem como falar sério, hoje a gente vendo isso, né? Lógico, todo o respeito do mundo aos cristãos, ao pessoal adventista, meus amigos, tem pessoas que eu amo muito ainda, e o cenário ele se forma da seguinte situação: você tem um Deus tirano que te obriga a fazer coisas que não tem como fazer. Eu lembro que, enquanto não acabasse o sábado, ou seja, o pôr do sol não chegasse, era uma agonia absurda. Você não podia fazer nada, você não, sabe? Mas não tinha preceitos básicos do que realmente não fazer. Você não podia fazer nada, entendeu? Nada. É lógico, a gente sabe que o judaísmo existe para os judeus 39 preceitos que você não pode fazer para não descumprir o Shabat. Mas tem tudo uma explicação óbvia para os judeus. Agora, para os adventistas não tinha menor, sabe? Não tinha menor. Não, mais ainda que quando você pega a tradução, o trabalho que é traduzido no trabalho não é o trabalho mundano de 7 dias, é outra palavra. Eles pegaram a mesma palavra que eles traduzirem como trabalho, não é o mesmo trabalho referindo para 7 dias, para 6 dias. São duas palavras diferentes, mas esta mostra a falta de entendimento, a interpretação na base do erro. Entendeu? Interpretação ao bel prazer. É o Sim, que sim, me sim. cabe. É o que eu vou fazer a lavagem cerebral durante o sábado, porque era culto de manhã cedo, era aí até o meio-dia, aí depois eu ia lá, comia, dormia um pouquinho e voltava para o JA, que era um culto jovem, jovens adventistas, JA. E à noite, para o pessoal não ir para a balada, fazer outra coisa, eles faziam uma chamada social, chamavam os jovens, e aí faziam umas brincadeiras de índio lá, a coisa mais ridícula do mundo, mas como era alguma coisa sociável, né? Porque, na verdade, a igreja ela se torna um ponto social, né? Ela é o recuo da população em relação a um conceito conservador, que eles vão buscar pessoas com a mesma índole ou com os mesmos costumes dentro de um certo critério religioso. Então, nada mais é do que uma criação social para que as pessoas consigam se interagir.
Beleza. Gabi, agora me fala uma coisa. Você viveu isso Eu ainda não falei até... eu não falei do espiritismo ainda, né? Não, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, nós temos... é, assim, nós temos... Então, você viveu isso até 20 quanto? Esse 25 anos. 25. Ok. Aí eu chutei o balde. De vez. Chutei o balde, sem crença. O que significa chutar o balde? Eu acreditava em Negar Deus só. Jesus ou não quer participar mais? Mas está com Jesus Não, ainda. assim, Jesus já não era mais aquela figura impoluta e tal. Até tinha teorias que, enfim, teorias tipo Da Código da internet. Vinci. Não, Teoria da teorias tipo internet. Código da Vinci. É, Entendeu? Aí você começa a abrir a mente, você começa a aceitar muitas coisas, né? Começar a sim. encontrar, enfim, e basicamente isso. Tá. Chutei o balde, comecei a viajar, né? Aí que você começa a viajar, começa a conhecer outro mundo, você vira executivo de uma grande empresa e o mundo vai embora, né? Sim. Agora me fala uma coisa. O que fez você... Quando você... O momento que você encontrou o judaísmo? Na verdade, E eu sinto sempre correndo, tive. mas justamente que eu quero chegar essa mudança, esse momento da Sim, mudança. sim, sim. Essa percepção de buscar no judaísmo o que eu não achei em outras linhas, né? Outras filosofias de vida, inclusive. Justo porque no mundo cristão é abominável buscar o judaísmo. Sim, com É certeza, com proibido. certeza. Apesar da pregação de que os cristãos amam os judeus, mas detestam o que eles fazem. Odeiam, na verdade, detestam é a palavra muito fraca. Aí, foi quando eu me senti já casado, né? Como você se sentiu casado? Você se sentiu casado? Eu já estava casado, né? Não, porque... Só que a percepção de um casado conservador ali dentro de regras é uma e o não casado de vida louca é outra completamente. E vi que estava me fazendo muito mal isso. Então, assim, eu comecei a adotar alguns tipos de pensamentos. Na verdade, a minha família sempre foi muito unida nisso, né? A gente sempre procurou estar muito ligado e falando a mesma língua. E a minha irmã sempre, bom, minha irmã, para quem não conhece, a Fabrícia e tal, tem um canal lá, Fabi em Ação lá, enfim, lá no canal, no YouTube. Ela tem um grupo de mulheres onde ela ensina e tal, já estou promovendo a minha irmã, mas enfim. Ela sempre foi muito de liderar, de liderança com amigas, enfim, né? Ela também fez parte da E Igreja Adventista. lógico, todos da Sim, minha família sim, fizeram parte da Igreja Adventista. A sim. minha irmã mais velha, inclusive, gravou o CD dentro da Igreja Adventista. Também, você vê que a linha musical sempre rondou a família. E aí o que aconteceu foi que a minha irmã também saiu da igreja, foi a última a abandonar a Igreja Adventista, mas não se misturava igual eu, com outras religiões e tal, com outras seitas dentro do cristianismo. Ela achou o messianismo. E para mim foi muito impactante, né? E eu estava num processo meio brigado com a minha família e tal. Também porque eu tinha me separado, eles acharam que não era para me separar, enfim, era uma outra coisa. E aí me apresentaram o messianismo depois disso, o judaísmo messiânico. Eu lembro que eu cheguei, isso do Marcos, né? Agora o Marcos aí, nosso amigo e tal, mas antes era, né? Enfim. Chegaram aí participar de um culto dentro do messianismo, eu cheguei lá e eu achei aquilo tudo um bando de louco, né? Sério, assim, tentavam imitar ritos de uma sinagoga, de um minyan, com Torá, enfim, assim, a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. E o discurso continuava o mesmo, só trocava Jesus por Genésio. Desculpa, Jesus por Yeshua. É porque dizem que o cara fica tão louco que troca Jesus por Genésio, né? Mas é Jesus por Yeshua. E não fazia sentido nenhum para mim. Nenhum para mim. Isso lá em meados de 2013, 12, eu acho. Finalzinho de 2012. Sim. E foi que eu falei assim, olha, sabe de uma coisa? Se eles estão tão afim de... E eu não tinha estudado judaísmo ainda. Se eles estão tão afim de realmente... Eu vou provar que o judaísmo também não é certo. E graças a Deus, Baruch Hashem,
eu fui estudar. E aí as coisas começaram a fazer sentido. Aonde você estudou? Onde você encontrou? O que você procurou? Você entrou no Google e procurou o quê? Judaísmo? Judaísmo. Judaísmo. E aí eu comecei a estudar a história realmente, busquei a ligação aonde a Bíblia termina e aonde começa a história nos dias de hoje, né? Vamos falar sobre o calendário Sim. gregoriano depois do JC e antes do JC, do João Carlos lá. E aí comecei a estudar, o João Cláudio. E aí eu tive essa percepção de, pô, peraí, faz todo sentido o que esses caras estão falando. E houve uma empatia muito grande, e aí eu comecei no YouTube a procurar vídeos, e aí eu encontrei o senhor. Porque na verdade até então, na época, não tinha nenhum vídeo no Rabino falando não tinha nada. Aí eu coloquei Judá, mas aí tinha uma coisa judaísmo e messiânico, tá, muita coisa, mas judaísmo e cristianismo não. E aí eu encontrei, acho que um dos primeiros vídeos, bem no começo, quando você começou a gravar os seus vídeos. O final de 2012, o primeiro vídeo, o final de 2012. Então, foi ali no início de 2013, exatamente, que eu mandei um e-mail para você e você me respondeu assim, acho que 2 horas depois. Eu achei aquilo, pô, peraí, como assim? Eu fiquei tão empolgado, Mas por que isso aí? Por que eu vejo muitas pessoas falando isso. Qual o impacto? Tipo, o quê? Porque... Eu acho que é por nada, não. É porque assim, ó, o YouTube já chegou revolucionando, né? Quebrando esse paradigma. Que qualquer um fazia vídeo. Tipo, e qualquer um tem acesso. Às pessoas. Exatamente. Então, assim, eu posso entrar em contato com uma pessoa que faz vídeo ali, tem alguns seguidores, e a pessoa vai me responder, porque do dia a dia, ela não precisa responder 3.000 e-mails, e ela também não tem assessoria de imprensa para fazer isso. Mas foi muito legal, porque você já me passou, e aí eu liguei para você, e você me deu 2 sites para estudar, que era o Galianai e o Admatai. E eu li esses 2 sites em 3 dias. Ou seja, eu não fiz mais nada da minha vida. Eu só estudei durante 3 dias. Eu não jejuei, também não multipliquei pães e não transformei água em vinho. Mas durante 3 dias eu estudei muito. Eu juro para você que eu não lembro de ter dormido nesses 3 dias. De tamanha vontade de conhecer. Tamanha vontade de conhecer. Mas... Cheguei para minha irmã e falei assim, ó, não tá certo o que vocês estão fazendo, tá errado. E como foi a reação em casa? Você chegou lá, falou com... Não, chegou com voadora e... Não, mas eu sempre chego com voadora, né? né? Não tenho meias palavras, né? A minha esposa, a Giovana, que fala que o meu marido, ele não tem meias palavras, não mede palavras. É uma qualidade e também a gente pode falar que também é um defeito, porque a gente tem que, às vezes, saber medir as palavras. Mas eu estou melhorando. Mas me fale, a reação, você viu que toda essa ideia de adventista, messianismo, protestante, tudo era a mesma, sabe, a mesma coisa, só mudando... Mas o legal é que a minha família, você provando, ok, porque eles também são muito interessados, né? Muito estudiosos também. Então, assim, cheguei, mostrei, escancarei e falei, tá aqui, olha só, é isso, aquilo. E aí eu vou falar para você que não foi em 15 minutos, né? Foi em horas de conversa e na hora. Mas viramos a chave de uma maneira incrível. E é interessante que, da mesma forma que sua família era líder da adventista, também eram dos messiânicos lá. Minha irmã, né? Minha irmã. Sim, exatamente. Então, causou também. Nossa, causou. Mas então depois eu vou gravar com ela o vídeo, ela vai contar a parte dela. Tanto é que fechou a igreja dos messiânicos aqui, porque ela abandonou, né? E aí saiu todo mundo. E aí, contra fatos não há argumentos. E então, toda essa ideia a gente conseguiu remover e começamos. Mas me fala uma coisa que pode ajudar as pessoas. O que a pessoa tem que procurar para despertar aquela mudança?
Uma coisa simples, não é tão fácil, mas pode ser uma simples ideia que a pessoa pesquisa, isso vai, que fez para você, tipo. Olha para sua casa. Olha para dentro da sua casa e diz que a sua casa está perfeita, em harmonia, que tudo que você vê e ouve na igreja está se reproduzindo literalmente dentro da sua casa. Eu vou falar que em 100% dos casos isso não acontece. Eu perdi um grande amigo, grande amigo, que a mãe era beata da igreja, uma pessoa maravilhosa, caridosa, perdeu para as drogas, ele tomou um tiro na barriga porque se envolveu com drogas, eu sofri demais naquilo, cresci com ele. E ó, o nome dele era Eliabe, só para você ter uma noção. O nome dele era Eliabe. E a gente estava tentando ajudar e não entendia por que ele não saía daquele mundo. E, na verdade, não é nem porque ele não saía daquele mundo, por que ele se envolveu. Porque se fosse tão bom como as pessoas acham que elas não arredavam o pé da igreja. Muito pelo contrário, as pessoas só se voltam para o Deus cristão quando a merda, desculpa a palavra, acontece. Se está tudo bem, o salário pingando todo mês, está tudo certinho, nunca aparece. Agora, aconteceu uma cagada, problema com a família, foi demitido, a mulher chifrou, vice-versa, alguma coisa, vai lá pedir Tipo, a pessoa perdão. procura um Deus que serve ele, não serve a Deus. Exatamente. Quando ela tem interesse e vê que não tem mais para onde recorrer. Eu preciso de Deus para me servir, eu vou lá. Exatamente. Agora eu vou voltar a ser um santo, um ancião, um diácono, sei lá. Mas beleza, então, vamos lá. Você descobriram toda a farsa, optaram para seguir o judaísmo e como foi? O que eles estão fazendo hoje? O que está seguindo e por quê? Na verdade, eu encontrei a minha maneira de ideal de se viver. O judaísmo nos dá liberdade, nos dá direito de escolha e nos dá o discernimento de responder por essas escolhas. Eu não preciso culpar outra pessoa para que Deus nos livre, aconteça de ruim para mim e que, Bezrat Hashem, se Deus quiser, vai acontecer de bom. É meu esforço, é meu mérito, é meu ônus e é meu demérito. E como você faz isso? Vivendo qual... Eu vivo há 9 anos. Eu vivo há 9 anos seguindo as 7 leis dos filhos de Noé. As 7 leis de Bnei Noach. Sheva HaMitzvot. Legal. E você faz o que a partir disso? E hoje eu, além de toda essa minha estrutura de trabalho, eu me dedico muito pouco a Hashem, porque ele não pede para eu me dedicar mais a ele. Ele só quer que eu faça o que eu tenho que fazer, que são essas 7 leis. Eu que sou curioso por natureza, e aí ele me fez assim, aí, enfim, foi ele que me fez assim. E eu estudo só um pouquinho mais. E durante esses 9 anos eu desenvolvi esse conceito de estudar para responder até mesmo perguntas que não precisaria responder, porque para mim não faria diferença, mas para auxiliar as outras pessoas a não confundir as 7 leis dos filhos de Noé com os 613 mandamentos dos judeus. E isso é muito comum dentro das comunidades Bnei Noach. Tem pessoas que acham que porque são Bnei Noach e seguem, abre aspas, o judaísmo, precisam colocar tzitzit, precisam tentar guardar Shabbat, usar mezuzá nas portas, enfim. Não, isso não existe. Esse meu intuito de estudar é para mostrar para essas pessoas que essas pessoas não têm que colocar dentro delas um conceito que não lhe cabe. E eu vou além, que vão atrapalhar elas para desenvolver exatamente o que elas precisam desenvolver. Você não consegue assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. E
E uma coisa que as pessoas trazem da idolatria é essa situação de ter que ser pesado. Não é pesado. Gente, ser um Bnei Noach é ser você na sua essência, tentando ser uma pessoa ainda melhor, tomando conta do que você apenas não precisa fazer. Tanto é que os 7 mandamentos são obrigações que você não pode fazer. Eu acho que pode falar assim, você não precisa sofrer para conectar com Deus, com Hashem. Exatamente. Ao contrário que tem crenças, tem religiões que faz que você, para você ser santo, você tem que ser o sofredor, coitadinho, carregar seu cruz. Então, essas ideias, no judaísmo, ao contrário. A tristeza, o sofrimento são coisas erradas. São coisas Não que tem que ser. atrapalham. Exatamente. Atrapalham. Na E eu verdade, ia essa falar para é a você, percepção. ia falar para você falar a última mensagem, mas eu vi que você já falou. Então, fala onde que podemos achar você, o que você faz nessas plataformas, e vou colocar também o link para o algum lugar que vai aparecer, o seu, seu canal, e o que podemos achar no seu canal? O que você publica no seu canal do YouTube? Primeiro, eu quero te agradecer por tudo, por essa parceria durante esses 9 anos, né? 9 anos de muita cumplicidade, muita amizade, muita parceria, muita paciência. Eu sou um cara muito grato pela oportunidade que Deus me deu de passar por todos os momentos difíceis que eu passei. E por ele, agora, nos meus 40 anos, ter me dado o maior presente da minha vida, que é a minha esposa. E por ela eu procuro me aperfeiçoar do jeito que eu estou tentando me aperfeiçoar. E por causa dela eu vou passar o meu canal para vocês, porque foi ideia dela de eu passar esses 9 anos de pouco conhecimento, mas de muita experiência. Para você que está saindo da idolatria e entra num mundo tão grande, tão gigante, que não sabe por onde começar. E eu não tive essa oportunidade. Comigo foi na ralação, no quebra-pau, ou seja, no aprendizado. Lembrando que não tinha 200 mega de internet. E olha que eu avisei, eu tentei explicar, mas ele é teimoso, ele quer com a cabeça na parede. Então, aprendeu, mas aprendeu bem. Mas como a gente evoluiu, né? Hoje você é rabino, né? Quando a gente se conheceu, não. Era apenas mais um maluco aí combatendo os... Né? O único, na verdade, o único. Eu também quero agradecer o Rabino Yaakov pelos anos de parceria e mentoria e palavras doces, né? O Rabino Yaakov é perito nisso. E todos os rabinos que me ajudam. E quem acha que eu só tenho amizade com o Rabino Dorlan, o Rabino Yaakov, está muito enganado. Hoje eu tenho inúmeros rabinos, amigos meus. E por isso que eu criei o canal Bate-Papo Bnei Noach, o Rabino vai passar aí, que é uma maneira de eu falar para vocês exatamente todas as experiências. E aprofundar, porque você acaba desenvolvendo um senso crítico do que Deus quer para você. Até onde você pode chegar, até onde as tuas forças podem chegar. Vou falar para vocês, bem perto de pensar numa conversão. Até o momento que, sabe aquela história? E aí eu vou ficar por aqui, da chama, que tem a parte da alma que se liga a Deus, e aí tem a outra parte da alma que joga uma água fria para você imaginar que você tem que fazer tudo aqui nesse mundo, e do jeito que Deus fez, Deus te ama do jeito que você é, por isso que Ele criou você assim, um Ben Noach, uma Bat Noach, e com certeza você tem a sua missão, é só se aprofundar, e a gente, no meu canal, o canal do Rabino, vai ajudar você a encontrar isso, Bezrat Hashem. Obrigado. Ótimo, Gabi, realmente, história incrível, muito obrigado. Ok? Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se tem na história comum, adventistas, messiânicos. Nós não tivemos muito tempo para mais histórias, mas vamos fazer um live aí contando muitas histórias daí, mas aqui é para contar o depoimento, dar um gostinho para você entender
que tem muitas pessoas igual você aí. Se você também quer gravar seu depoimento, pode entrar em contato comigo. Se você quer os livros que nós temos à venda na descrição embaixo, os cursos, as plataformas, Instagram, Telegram, WhatsApp, está tudo na descrição embaixo. Ok? Então, nós vamos se ver nos próximos vídeos. Boa noite, boa tarde, bom dia e até mais. Na 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 Nay 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 na na nay na na nay 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 na 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 nay 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 na 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 nay 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 na na nay Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed Hashem melech, Hashem malach, Hashem yimloch leolam va'ed. Vehaya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad shmo echad, hoy na 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 na. Nay nay na 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 nay 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 na nay nay na nay na nay Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי ננאי 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 Nay nay na 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 nay 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 na nay oy nay 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 na nay na nay na nay na 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 nay 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 na 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 nay 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 na nay 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 na na nay השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד והיה השם